como tratar as dores psicossomáticas dos seus pacientes, dos seus clientes, as dores emocionais que reverberam no corpo físico. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Renata Fernandes, sou do Rio de Janeiro. Hoje eu moro no interior de São Paulo, onde eu tenho curso, que é na cidade de Areias. Sou formada em fisioterapia. Antes da minha formação de fisioterapia, eu me formei em técnicas de massagem. Sou apaixonada por massagem, mesmo dentro da fisioterapia eu sempre foquei no tratamento da terapia manual, de manobras, de trabalho com a massagem, com o conhecimento da fisioterapia. Sou especializada em algumas técnicas de terapias integrativas, tenho uma pós-graduação em neurociência. Essa pós-graduação foi uma necessidade muito grande que eu tive, porque eu, assim como muitos de vocês, sempre tive muita vontade de poder expandir ainda mais a minha profissão através de conhecimentos, técnicas e tratamentos, e a neurociência me deu um embasamento para que eu pudesse desenvolver uma técnica de tratamento das dores psicossomáticas e principalmente do conhecimento do ser humano. Eu, durante uma fase na minha vida, passei por alguns momentos, algumas turbulências que eu me perdi de mim. Eu imagino que muitos de vocês, de vez em quando, se perdem de si mesmo, né? E quando a gente se perde da gente mesmo, a gente começa a gerar alguns conflitos na nossa vida. E isso aconteceu comigo também, já tem uns 9 anos, e eu cheguei a ter uma síndrome do pânico, tive síndrome do pânico, me tratei com um médico, né, com um psiquiatra, porque quem já teve síndrome do pânico ou depressão, não foi no meu caso, mas eu sei também, porque eu tenho alguns pacientes que são acometidos de depressão, ou que já tiveram depressão, ou tem alguém na família, então é um momento muito complicado que a gente vive. Como eu já tinha essa conscientização do que né, os sintomas, do que a gente sente, eu consegui buscar tratamento logo que eu senti algo diferente acontecendo comigo, e em conjunto com tratamento psiquiátrico, com tratamento médico convencional, eu resgatei todo o meu conhecimento das terapias integrativas, dos florais de Bach, da cromoterapia, da aromaterapia, enfim, tudo que eu já vinha estudando ao longo do tempo, e é longo mesmo, que eu tenho 22 anos de formada, e então todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu vim trazendo, eu comecei a desenvolver em mim uma visão diferente em relação às situações do dia a dia, uma expansão de consciência novamente, porque, como eu falei, eu tinha me perdido dentro de mim, então eu tive que resgatar tudo isso em questões que a gente não consegue resolver sozinho. E eu também, assim como todo mundo que é um ser humano normal, não conseguia resolver determinadas situações sozinhos e precisei do acompanhamento terapêutico integrativo e do acompanhamento médico convencional. E claro, como sempre, a gente tem resultados incríveis quando a gente trabalha em equipe multidisciplinar, e eu tive também esse resultado incrível. Eu comecei novamente a reestudar tudo e a compreender novamente que nós, seres humanos, somos seres inseridos não só na parte biológica, né? Então, não só naquela parte onde a gente tem os problemas físicos, a gente também vem da parte da psique e está intrinsecamente ligada a parte do emocional, da psique com o corpo e o meio social. Então, se eu estava vivendo num meio social de conflito, aquilo estava me afetando de uma maneira terrível. E aí, óbvio que nessa minha história, o meio social estava me deixando doente, estava me deixando muito desanimada em relação às situações que poderiam ser vistas de maneira melhor da minha vida. Então, hoje em dia, eu sempre aconselho a todos os nossos alunos, a todos vocês que nos assistem, que sempre tenha o olhar integrativo, da saúde integrativa diante dos pacientes de vocês e consiga enxergá-lo como um ser
biopsicossocial. Essa é uma palavra que eu falo muito nas minhas aulas, porque como eu experienciei em mim o social afetando diretamente a minha saúde, eu peço para que quando vocês forem tratar o cliente de vocês que venha com uma queixa de dor, seja ela psicossomática ou não, que na hora da anamnese vocês consigam prestar atenção se aquele meio social que o seu cliente, que o seu paciente está inserido, está afetando de alguma maneira o emocional dessa pessoa para que isso afete o corpo físico. Isso é a evolução na massagem. Evolução da massagem é a gente evoluir o tempo todo com os nossos tratamentos. E como que a gente evolui na massagem? Associando outras técnicas, outros conhecimentos. A massagem propriamente dita, ela vai tratar somente o físico, porque a massagem ela é manual, é tato. O sentido utilizado na massagem é tato. Nós temos 5 sentidos, né? Nós somos os seres humanos e os seres humanos e alguns animais também possuem 5 sentidos. A gente tem a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Quando a gente fala de massagem, a gente utiliza o tato. O tato não é só na mão, tá, gente? O corpo todo possui sentido. Se a gente sente, a gente tem tato. Quando a gente fala de massagem, a gente está falando do contato físico. E a gente está falando desse contato físico trabalhando o físico. Se a pessoa tem um problema emocional, a gente precisa evoluir na massagem. A gente precisa tratar o lado emocional. E aí, antes que alguém escreva, mas a massagem melhora o estresse, a massagem melhora a ansiedade, a massagem libera, ajuda, auxilia na liberação de hormônios de bem-estar. Sim, gente, qualquer atividade que cause bem-estar vai liberar os hormônios de bem-estar. Então, se uma pessoa sente prazer em fazer atividade física, ela vai melhorar os hormônios de bem-estar e vai auxiliar em diminuir o cortisol ou a adrenalina que esteja em desequilíbrio, causando alguma sensação ruim. Porém, a massagem sozinha não vai tratar a causa emocional da dor. E isso é a evolução na massagem, é tratar a causa emocional da dor. Se uma pessoa que chegou até você tem, por exemplo, bruxismo, e o bruxismo a gente sabe que ele pode ser causado por alguma disfunção muscular, né? Uma mio de músculo disfunção. Pode ser causada por uma disfunção muscular, sim, ela pode ter uma causa física. Porém, se essa pessoa tem um bruxismo, o bruxismo é o ranger dos dentes. Eu sempre dou o exemplo do bruxismo porque a gente tem 40% da população brasileira cometida com bruxismo, segundo a OMS. 40% da população brasileira é acometida pelo bruxismo e o bruxismo é uma disfunção que dá dores terríveis, além de causar dores na cervical, na região do trapézio, em toda a musculatura do crânio, dá dores de cabeça, problemas visual por conta da dor de cabeça, zumbido no ouvido. Então, uma pessoa que é acometida com bruxismo e 40% da população brasileira é acometida por bruxismo, ela vai ter alteração no sono, ela vai ter baixa produtividade no trabalho, ela vai estar com mau humor, e uma pessoa que não dorme bem por alteração no sono pode ter depressão, pode ter um nível de estresse muito mais alto que vai levar à depressão, pode ter ansiedade. Então, além do bruxismo, da doença física, ela vai ter ainda inúmeros sintomas que podem acometer também o emocional. E se essa pessoa tem só o problema disfuncional muscular, porém ela tem algum momento de estresse ou de ansiedade na vida, esse problema que é só muscular, ele vai ser exacerbado, ele vai ser aumentado por conta do estresse. Então, quando a gente fala de bruxismo,
que é o ranger dos dentes, que pode ter desgaste nos dentes, inclusive até perda dentária, tá? De amolecer os dentes. Quando a gente fala de inflamação e desgaste na articulação temporomandibular, a gente está falando que o estresse e a ansiedade está completamente ligada a essa disfunção. E é uma disfunção que nós, profissionais de massagem, vamos tratar relaxando a musculatura da face, a musculatura da cervical, do trapézio. A gente vai fazer um trabalho de relaxamento para tratar o físico. Porém, se esse distúrbio apareceu por conta de um estresse ou esse distúrbio é aumentado, exacerbado por conta de um estresse, onde que nós precisamos tratar? O que está causando esse aumento do bruxismo? Se a gente fizer o trabalho de tratar o emocional, tanto o benefício que a gente vai gerar para o nosso cliente, o impacto na vida que nós vamos gerar positivamente para o nosso cliente, vai impactar também no tratamento odontológico, né? Todos nós profissionais de saúde, e o massoterapeuta, o profissional de massagem, é um profissional da área da saúde, então todos nós que atuamos com a saúde do nosso paciente, precisamos conhecer esse distúrbio, esse desequilíbrio emocional que tem reverberado no corpo físico, e principalmente precisamos tratar o emocional para que ele não atinja ainda mais o problema físico. Então, quando a gente fala do tratamento, da evolução na massagem, quando a gente fala em evoluir na massagem, a gente está falando de tratar, sim, efetivamente o emocional. E como que a gente trata o emocional do estresse? Não é só com a massagem. A gente precisa conhecer o que gera o estresse nesse nosso paciente para que a gente possa atuar diretamente na causa do estresse. E o estresse, ele não é único, gente. Quando a gente fala assim, a massagem melhora o estresse. Não, gente. Ela vai causar relaxamento. O que melhora o estresse é um tratamento direcionado para a causa do estresse. Um estresse de uma pessoa que tem ansiedade com preocupações futuras é o estresse da ansiedade em preocupação futura. O estresse de uma pessoa que está com alguma desordem no trabalho, de repente por um relacionamento abusivo do chefe, é por conta do relacionamento abusivo do chefe, que eu vou dar um exemplo aqui, que de repente a pessoa não está conseguindo se posicionar de maneira correta. A gente tem que ensinar a essa pessoa se posicionar de maneira correta. Quem está vivendo no futuro com uma ansiedade muito grande, gerando estresse, que está exacerbando a patologia, o bruxismo, a gente tem que fazer o quê? Ancorar essa pessoa no presente. A gente não pode deixar ela viver muito no futuro. A gente tem que ancorar no presente. Então, vocês veem que tudo no final é chamado de estresse. Porém, qual é a causa do estresse? Olha como as pessoas são diferentes, carregam em si histórias diferentes e como a gente precisa estar preparado para descobrir a causa e tratar da causa. Porque se a gente trata só do relaxamento muscular, por mais que a gente melhore os níveis de hormônios de bem-estar, por mais que o nosso cliente relaxe por completo na nossa maca, ainda assim não é suficiente para tratar as dores psicossomáticas. E as dores psicossomáticas são as dores que o emocional vai fazer com que reverbere no corpo físico. Quando a gente fala de tratamento psicossomático, além da gente estudar as emoções, a gente tem sim que ter um direcionamento correto para que a gente possa tratar a emoção de maneira correta. Quando essa emoção é tratada de maneira correta, a gente consegue impactar a vida do nosso cliente. A otimização dos tratamentos através da massagem, com o conhecimento das emoções, com o conhecimento da psicossomática, com o conhecimento de terapêuticas agregadas, são fantásticos. O trabalho com a visão integrativa, o trabalho com o conhecimento da saúde integrativa em todas as áreas da saúde são essenciais para que a gente consiga efetivamente tratar a causa da dor. E relembrando
tudo que nós conversamos, existem os mesmos sintomas, mas nunca existem as mesmas causas, porque a causa que leva aquele sintoma é de acordo com a vivência e experiência de vida de cada ser humano. Outro ponto muito importante aqui, que o estresse está sempre ligado à exacerbação de fibromialgia, por exemplo, ou de qualquer outra dor crônica. Então, se a pessoa tem alguma doença crônica, em momento de estresse, em momento de ansiedade, ela vai ter um aumento daquela dor. Então, se a pessoa costuma ter enxaqueca, ela vai ter crises de enxaqueca, inclusive com vômito. Se a pessoa tem a fibromialgia, ela vai ter uma maior crise de dor durante um momento de estresse. Neuralgia do trigêmeo, a neuralgia são dores fortíssimas que no momento de estresse, no momento de ansiedade, no momento de medo, no momento de desordem emocional, ela aumenta absurdamente. Nem tudo é a psicossomática. Existem também fatores ambientais que vão gerar um aumento daquela dor. Porém, é comprovado que o estresse, aí a gente fala assim, o estresse, a ansiedade, o não saber resolver determinadas situações na vida, porque o estresse, ele vai levar a uma ansiedade, a ansiedade vai gerar um estresse, então tá todas essas desordens muito interligadas, elas vão exacerbar sempre qualquer patologia crônica. Aí o tratamento do emocional precisa ser emocional. O tratamento físico é com a massagem, o tratamento emocional é com o emocional, e quando a gente consegue juntar as duas áreas, a gente tem um impacto na vida dos nossos clientes. Os profissionais da área da saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, que a gente está sempre trabalhando em conjunto, conseguem ver mudanças incríveis. As pessoas que vivenciam essa mudança, que os pacientes que recebem essa mudança ficam achando que a gente faz mágica, porque muitas vezes esse nosso paciente nunca conseguiu entrar em contato com ele mesmo, né? E através da técnica direcionada, ele entra em contato, ele consegue se ambientalizar nas situações de maneira melhor, e muitas vezes a pessoa nunca mais tem dor. Ou quando a dor aparece, por ela já ter o autoconhecimento, ela consegue inibir logo no início. Essas são sempre os depoimentos, os feedbacks que tanto eu com os meus pacientes tenho, como as minhas alunas, né? Porque eu estou sempre em contato com as minhas alunas e eu estou sempre recebendo esse feedback positivo do tratar o emocional efetivamente.